Em cada 9 homens será diagnosticado com câncer de próstata, tá? Isso no decorrer da vida. Quem está dizendo não sou eu não, nem o Dr. Rafael. É o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Inclusive, registrou no Brasil mais de 65 mil casos somente no ano passado. Então, essa é a segunda principal causa de morte por homens, tá? E em homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Então, a gente vai falar hoje aqui no nosso programa sobre câncer de próstata, mais uma vez desmistificar sobre exame preventivo, já que esse diagnóstico cedo a gente sabe que pode aumentar consideravelmente as chances de cura. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou o urologista Dr. Rafael Morato. Oi, Dr. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Que bom estar aqui de volta. É um prazer falar para a população da Paraíba e esclarecer tudo a respeito de câncer de próstata, né? A gente está em Novembro Azul e não tem jeito. A gente trata dessa temática, mesmo que a gente faça isso, a gente já fez aqui no programa ao decorrer do ano. Mas os meninos são teimosos e quando eu digo assim, gente, olha, 1 em cada 10 homens vai desenvolver ao longo da vida, a gente está falando que poderia ser um diagnóstico precoce, né, doutor Rafael? Sem dúvida. E esse fato, Fernandinha, de nós lembrarmos para a população, tem que ir todo ano, o mundo se pintar de azul, é porque nós estamos falando de uma doença que, como você disse, 1 a cada 10 homens, e mais do que isso. Se eu pegar todos os homens com câncer do Brasil, todos, de cada 10, 3 têm câncer de próstata. Já tem? 3 de todos os homens com câncer, Nossa. de cada 10, 3 têm câncer de próstata. As estimativas do INCA para esse ano é que mais de 65 mil homens serão diagnosticados com câncer de próstata no Brasil. Ô, doutor Rafael, como é que na mulher a gente já cresce meio que sendo educada pelas mães, não é? Quando menstrua a gente vai para ginecologista, né? Tem aquela educação de entender o que é anticoncepcional e tal. Com os meninos não é bem assim. Então, como detectar esse câncer de próstata precocemente? Como é uma doença silenciosa, o jeito mais correto de podermos detectar é realmente ir ao urologista. Não há sintomas. Então, ali a gente está vendo o tumor no início? Exatamente. Então, como você pode perceber, essa bolinha que fica abaixo da bexiga e ela se dá continuidade com o pênis é a próstata. É uma glândula que produz uma substância que ajuda para que o sêmen seja levado e haja fecundação. Aquele canalzinho que está no meio, ali que a gente consegue ver, é aquele canal por onde passa o xixi. Se você perceber, só vai haver uma compressão desse canal quando realmente essa doença já estiver bem avançada. Entendi, o tumor vai grande, vai aumentando e vai comprimindo a uretra. Exatamente, por isso que esse tumor, ele só... E olha, e tem ainda um detalhe, se ele crescer para fora, ele nem vai comprimir a uretra, não vai haver sintomas e nós só vamos conseguir descobrir numa fase bem avançada. Quando essa fase está mais avançada, quais são os principais sintomas? Muitas das vezes a doença não está mais na próstata e ela já foi para outras partes do corpo, que em medicina nós chamamos de metástases. O lugar mais comum é na região óssea. Então é comum pacientes com doença avançada chegarem no nosso consultório com dor óssea. Nossa, doutor. E nessa fase, Fernandinha, não há mais uma possibilidade de cura. Entendi. Apesar de nós podermos tratar e impedir a evolução da doença, não há cura. Então, quando nós falamos de câncer de próstata, isso é muito importante que fique claro para você que está em casa. Se eu faço o diagnóstico precoce, ontem eu operei um paciente que fez o diagnóstico precoce. A chance dele de cura é maior que 90%. Que maravilha! Enquanto se esse diagnóstico não é feito e você não vai no urologista, quando a doença está avançada, a chance de cura é menor do que 10%. Quando a gente fala de câncer, então, nos meninos, a gente pode falar de fases, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. O câncer de próstata é uma doença heterogênea em que existem várias fases. São tantas fases que, quando existe um quadro muito sequer é necessário tratamento. Para alguns pacientes, nós só acompanhamos. Imagina. Sério, doutor? Sim. Nem medicamento? Nem medicamento. Vai só acompanhando para ver. Acompanhando. Porque aí o próprio corpo pode... Por que não? Porque alguns tipos de câncer de próstata, ele é muito incipiente, é um tipo leve, inicial, e que a evolução dele, a gente sabe que vai demorar tanto tempo que a pessoa poderia viver a vida inteira
sem apresentar nenhum problema. Entendi. A gente tem, inclusive, uma imagem que mostra a próstata normal, né? E uma próstata com hiperplasia. Para o pessoal de casa também dar uma entendida aí, ó, ficaria tudo ali. A gente tá usando o vermelho de uma maneira geral, como se tivesse tudo. Aquela bolinha sim, que fica embaixo da sacola, que é a nossa bexiga, né? Eu chamo para que a população de casa, todo mundo que está em casa, os telespectadores entendam. Isso é importante para a gente fazer uma diferenciação. Esse crescimento da próstata, ele não tem relação nenhuma com o câncer, mas é uma doença muito comum. Entendi. É uma doença mais comum até do que o câncer. Então, esse crescimento é benigno, acontece na maioria dos homens. Já aquela próstata normal, ali, o que os telespectadores podem observar, quando ela está com câncer de próstata, fica bem parecido. Por isso que é importante ir ao urologista. Então, o homem pode ter uma próstata com hiperplasia e não ter câncer? Sem dúvida, é o mais comum. A partir de que idade é recomendado fazer o exame preventivo? Para os homens que têm história na família de câncer de próstata. E o que seria história na família? Pai ou irmão que teve. Por exemplo, meu pai teve, eu devo iniciar a busca por um urologista aos 45 anos. Certo. Se o homem não tem nenhuma história na família, a partir dos 50 anos. Mas isso não impede de visitar o urologista anualmente para verificar outras situações, não é, doutor Rafael? Sem dúvida. O urologista, ele cuida de homens e mulheres, também bem importante dizer isso, homens e mulheres, mas hoje estamos falando mais dos homens, em todas as fases da vida. Quando ele é criancinha, a gente vê se ele tem fimose, se o testículo desceu para a bolsa escrotal, que é o saquinho. Quando ele é adolescente, é importante que se vá para falar sobre a vida sexual, para ter uma informação mais balizada, como evitar DSTs, como prevenir gravidez indesejada. Na vida adulta, a partir dos 35 anos, existe uma queda da testosterona já do homem e é importante ter essa revisão. E nos homens mais velhos, é o que a gente tem focado hoje, cuidados com o câncer de próstata. A gente fala do exame de toque, que durante muito tempo ficou, um mito, aquela situação, foi envolvido em várias chacotas. Sim. Mas vale lembrar que para o diagnóstico não é somente o exame de toque, né, doutor? Não mesmo. Hoje em dia, a gente até considera que o ponto mais importante é o exame de sangue do PSA. E para aqueles pacientes que apresentam alterações, aí sim a gente pode fazer o exame do toque. O Maurício, ele não pediu para não se identificar, então a gente está registrando o nome dele. O Maurício diz: boa tarde, Fernandinha. Eu queria saber com o doutor, já fiz 2 PSAs, por enquanto não está sentindo sintoma, está com 46 anos. O que é que eu deveria fazer para me prevenir ainda mais do câncer de próstata? Primeiro, eu quero lhe parabenizar, Maurício, porque aos 46 anos está se prevenindo, já fez 2 PSA, tá de parabéns, né? Sem dúvida. Certamente o Maurício vai evitar problemas na vida dele se cuidando assim tão bem. Maurício, se você quiser evitar o câncer de próstata, são medidas que todo mundo deveria tomar. Então, você deve combater a obesidade. Já sabemos que pessoas obesas têm mais chance de ter câncer de próstata. Se você fuma, você deveria parar de fumar, fazer exercícios físicos. E basicamente são essas os 3 pilares que ajudam o homem a evitar essa doença. Inicialmente, o exame de entrada, a gente pode dizer assim, é o PSA, doutor? Sem dúvida. O PSA, uma boa conversa com o urologista e o exame do toque, se necessário, ele pode ser realizado. Hérnia nos testículos, pode virar câncer? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A hérnia é uma falha que existe na proteção do abdômen. A única forma de resolver é com cirurgia, mas não tem nenhuma relação com câncer. Não tem também nenhuma relação com ficar estéril por ser nos testículos? Não tem nenhuma relação. Meu pai teve câncer de pulmão, mas ele fumava. Faleceu, eu tenho 49 anos, mas não tenho o hábito de ir ao médico, tá reconhecendo. Ele quer saber se corre o risco de desenvolver câncer de próstata. O risco desse telespectador desenvolver é o mesmo da população normal, né? Uhum. É o mesmo da população em geral. Pelo fato do pai dele fumar e ter tido câncer, ele não tem nenhum risco a mais. Mas tem uma coisa bem interessante. Caso sua mãe tenha tido algum tipo de câncer de mama, existe sim uma relação entre câncer de mama e câncer de próstata. Então, em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, quem teve
uma mãe que teve câncer de mama tem direito de fazer um teste genético para saber se tem mais chance de ter câncer de próstata. Ou seja, pode ter uma relação aí que vem através da genética. Isso, existe um gene do nome estranho chamado BRCA1, que ele está relacionado tanto ao câncer de mama quanto ao câncer de próstata. Ou seja, é bom estar atento aos sinais das mães, buscar esse histórico. Às vezes, você está na infância, não sabe bem, busca essa informação, a mãe já faleceu, busca saber de uma tia, de um irmão mais velho, para poder fazer essa pesquisa. Vamos falar rapidinho sobre o processo cirúrgico. Muitos homens têm medo, têm receio da cirurgia. Como é a recuperação? Primeiro, como é a cirurgia e como é a recuperação? A cirurgia base para a cura do câncer de próstata é a retirada da próstata e de duas sacolinhas que ficam embaixo dela que chamam vesículas seminais. Evoluiu muito a cirurgia desde quando ela foi desenvolvida. Hoje, praticamente, a gente não faz mais aquela cirurgia aberta, cortada, ou nós realizamos ela por vídeo, via laparoscópica, ou seja, por vídeo, aquela que faz só uns furinhos na barriga, ou a cirurgia robótica. O grande medo da população em relação a essa cirurgia é o medo da incontinência. O que é isso? A falta da capacidade de segurar o xixi, perder a capacidade de segurar o xixi, ficar incontinente e urinando o tempo todo. Ou a impotência, que é a impossibilidade de ter ereções. Para nossa alegria, a evolução foi tão grande que a chance de incontinência depois de uma cirurgia dessa hoje é menor do que 3%. Nossa! E a chance de impotência hoje gira em torno de 40% a 50%. Ou seja, não existe essa história de que fez cirurgia de próstata vai ficar impotente. Não. Existe sim uma chance, mas existe uma boa chance também de uma recuperação da capacidade de ereção e mesmo para os pacientes que ficam impotentes, existe solução. A Jussara traz um relato do esposo dela, né? Ela disse que faz um certo tempo que o esposo tem ela chamou de caroço dentro do saco escrotal. De vez em quando sente muita dor. Pode ser caso de operação? Pode ser sim. É uma queixa bem ampla, pode ser muita coisa. Muitos pacientes, inclusive, têm essa queixa e quando chegam no consultório a gente percebe que é algo normal, que todo homem tem, como um saquinho que fica em cima do testículo chamado epidídimo. É importante ele ir para avaliação. Meu marido estava bem com caroço perto da virilha. Tem alguma chance? Não tem, né? Na virilha, né, doutor? Não tem. Existem alguns tumores da parte de urologia que eles dão, entre aspas, um caroço na virilha, mas o da próstata não tem nenhuma relação. Mas se está sentindo algo estranho no corpo, está sentindo dor, não tem que ficar postergando uma visita ao urologista, não, tá? Existem os mecanismos privados, particulares, planos de saúde e existe o caminhamento da unidade básica de família do seu bairro. Ah, Fernandinha, mas demora demais. Demora, mas um dia chega. Agora, se você não vai, aí esse dia nunca vai chegar, né, doutor Rafael? Sem dúvida. Tem muitos pacientes ainda que dizem, eu não vou a médico porque eu não vou estar procurando doença. É verdade. E eu costumo dizer o seguinte, a doença já está lá, a gente só vai encontrar. Se você não tiver, nós não vamos encontrar. É isso, e é melhor encontrar cedo, tratar cedo, para ter aí a chance de mais de 90%. Mais de 90% de chance de cura. Se já está em estado avançado, isso cai para 10%. Então, vamos tratar, atenção todo mundo, marcando urologista, buscando a USF do seu bairro, fazendo encaminhamento. Se você quiser saber mais sobre o Dr. Rafael, ele está nas redes sociais, rafaelmourato.uro. Tô certinho? Perfeito, você vai lá, tem muito conteúdo legal postado no Instagram, tá? Obrigada, doutor Rafael. Sempre uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Fernandinha. Obrigado pelo espaço da TV Tambaú, que, assim como a gente médico, se compromete com a saúde da população da Paraíba. Meninos, agora a bola é com vocês, tá? Literalmente, vamos organizar a nossa vida. No Outubro Rosa, as mulheres marcam, as mulheres vão, tem mutirão. E em Novembro Azul é do mesmo jeito, só que agora é com vocês. Mas nós, mulheres, sempre fazemos aquela focinha. Já marcou? Já foi, vou marcar pra você, é tal dia, lembra? Você não tá tendo a iniciativa do marido? Faz você, vamos ajudar. Porque aí quando alguém adoece, a família, a gente já entendeu isso aqui no programa, a família adoece junto, tá? Agora uma oportunidade para quem está